Olá, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a nossa aula de literatura. Na semana passada, vocês receberam um vídeo sobre os estilos de época, né? E dando continuidade, a gente vai trabalhar hoje com aquilo que a gente chama de quinhentismo, né? O quinhentismo ele foi o primeiro período literário aqui no Brasil, que vai desde 1500 até 1601, né? Primeira coisa que você precisa saber é que o quentismo não é uma literatura artística, né? Então, os autores, né, dessa época, de 1500 até 1601, quem escrevia, na verdade, não estava interessado em falar sobre a sociedade, não estava interessado em fazer arte, não estava interessado em como ver as pessoas, falar de sentimentos, nada disso, né? Na verdade, os escritos desta época, quem entrar na internet e ver, sabe que a intenção era apenas eram duas ideias, podemos pensar assim, né? Quem escrevia nessa época podia ser dividido em duas vertentes, né? Ou era um escrito, ou era uma literatura de formação, ou era uma literatura de informação, né? Então, todos os escritos, todas as obras relacionadas a esse momento, né, a esse primeiro período, não era uma literatura como a gente vai poder encontrar, por exemplo, num romantismo, num barroco, não, tá? Era uma literatura que foi feita literalmente para formar e informar, né? São duas palavras muito parecidas, né? Mas que trazem duas ideias. Bom, primeiro vamos para a literatura de informação. Quando a gente fala de literatura de informação, os escritos, né, as obras, elas informavam lá para o rei de Portugal, o Dom Manuel, que nessa época nós éramos apenas colônia, certo? Foi a época do descobrimento. Então, os escritos, né, essa literatura, podemos dizer assim, ela mandava carta lá para o Dom Manuel, lá para o rei de Portugal, contando tudo aquilo que eles viram assim que chegaram aqui, né? Como era a fauna, como era a flora, né? Sobre o homem, sobre as índias, sobre o índio, né? Então, nessa literatura de informação, os viajantes, né, que a gente chama até de cronista, já que as cartas eram crônicas, né? Contando como era o dia a dia, né? Sobre as riquezas, sobre o ouro, né? Já que assim sabe que, na verdade, tinha muito interesse. Olha, rei, aqui não sei se tem muita riqueza, né? Mas aparentemente parece ter, porque é muito grande, né? As Índias aqui estão à disposição, né? Então, eu acho que é um bom pedaço de terra para poder investir, podemos dizer assim, né? Então, essas cartas, esses registros literários, né, que quem fez a primeira carta, né, quando a gente trabalha carta em escola, né, com os menores, a gente fala que a primeira carta que foi escrita foi a carta de Pero Vaz de Caminha, né, que relatava, que contava essa literatura de informação. Falamos sobre aqui. A gente dá o nome até de Carta do Descobrimento, que ele mandou lá para o rei de Portugal. Mas aí a gente pode pensar o seguinte, mas, poxa, os portugueses chegaram aqui, já encontraram os índios. Não seria um bullying, né? Uma desapropriação dizer que não tinha uma literatura, já havia pessoas aqui habitando que já tinham uma história, né? Na verdade, até é. Só que os índios, eles tinham uma literatura, sim. Só que a literatura dos índios era uma literatura oral, não era uma literatura escrita,
Então, a literatura de informação, ela é considerada como o primeiro registro literário justamente por isso, porque os registros que tinham feitos pelos índios eram apenas orais. E os portugueses, como a carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei, né, foi o primeiro registro porque foi o escrito, certo? Agora, quanto à literatura de formação, o próprio nome já diz, formação, tinha uma intenção, né? Era uma literatura dos padres jesuítas que tinham a ideia de catequizar os índios, ou seja, de formar os índios cristãos, né? Por isso que é literatura de informação, com o intuito principal de catequizar os índios, tanto que a gente chama até de literatura de catequese, né? Essa literatura de informação, certo? Eu vou enviar um material para vocês, e nesse material tá tudo bonitinho, principalmente com as características do quentismo, que eu gosto muito de botar as características para a gente poder entender cada escola literária, ela tem uma característica pertinente, características próprias, né? Do quentismo, como eu já havia falado, uma literatura de formação de informação. São crônicas de viagens. Por que crônicas de viagens? Eles estavam navegando, grandes navegações, certo? E aí chegaram aqui e começaram a fazer os registros escritos para enviar para Portugal, né? E aí, primeira característica, crônicas de viagens. Segunda característica, os textos, né, eram descritivos. Por que descritivos? Porque contava sobre a flora, sobre a fauna, sobre as pessoas que aqui habitavam, né? E informativos, porque eles informavam tudo aquilo que estava acontecendo aqui, né? Conquista material e espiritual. Como assim? Se apropriaram de muitas coisas quando chegaram aqui, né? País muito rico, se apropriaram de muitas coisas. Então, conquista material e espiritual. Por quê? Porque teve a literatura de catequese, ou seja, para catequizar os índios, né? Com a literatura de formação do padre José de Anchieta, uma linguagem simples, a linguagem dos portugueses, né? Era uma linguagem muito simples, né? Contava com detalhes, nada de... porque, assim, era simples porque não tinha aquela questão da linguagem conotativa, de falar sobre sentimentos, de falar sobre o homem, não, nada disso, né? Não tinha essa intenção de fazer arte, né? Então, era uma linguagem simples, objetiva, direta. E como eram textos descritivos, vem a última característica do quentismo, que é a utilização de muitos adjetivos, já que qualificava a terra, toda aquela beleza que eles viram, que eles encontraram assim que chegaram aqui na nossa terra até hoje, né? Os principais cronistas, podemos dizer assim, da literatura de formação e de informação, do quentismo. Pero Vaz de Caminha, que foi a primeira pessoa que fez a carta de descobrimento, o primeiro registro literário escrito. Temos Pero Magalhães, temos também o padre José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, são nomes que marcaram o nosso quentismo aqui no Brasil. Depois, a gente vai começar a conhecer, aprender sobre o Barroco, né? Que aí é a escola literária, a primeira escola literária aqui no Brasil, certo? O material vai para vocês, estudem, tá? E, como sempre, só me chamar. Fiquem bem.